Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Aqui ao meu lado, o William Marques, meu parceiro. Mais um. E eu vou logo abrir aspas, tá? Para essa nossa convidada de hoje, que eu já adianto. Há 2 anos nós temos podcast. Já foram mais de 60 episódios, né? E eu tô levando aqui uma chamada do nosso querido Aloysio, porque eu estou falando fora do mic. Então eu vou falar assim pra vocês, né? Nesses 2 anos de podcast, 60 e tantos episódios, algumas pessoas eu queria muito bater um papo e finalmente, William, nessa especial, esse dia chegou, porque ela de alguma forma, eu acho que me ajudou na construção de quem eu sou hoje como empresário de moda. Pelas crenças dela, pelo carinho que ela tem pelo segmento e por levantar algumas bandeiras, especialmente as bandeiras das marcas locais, esse trabalho regional contra essa loucura que a gente está enfrentando na moda, que não é o que a gente acredita, né? Com todo respeito ao fast fashion, com todo respeito com as escolhas que muitos consumidores têm, não é sobre isso, mas moda, cara, quando a gente fala de costura, de costureiro, sabe, do algodão, nós estamos falando de raízes que demoram um tempo para esse processo acontecer, sabe? Um produto para chegar na sua mão, ele passa por muitas mãos, muitas vidas, né? E o setor da moda é um dos setores que mais emprega no nosso segmento, especialmente se você está em algumas regiões do Nordeste, como é o caso da nossa aqui, Fortaleza, Ceará, né? Aqui é realmente um polo que tem grande relevância dentro do estado, certo? E ela é a autora dessa frase, sabe? Que também para mim é uma coisa que faz muito sentido, né? Eu vou abrir aspas para essa fala dela. Quero mudar o mundo, começando pelo meu. Muitas vezes a gente quer transformar o nosso setor, o nosso mercado, e às vezes esquece de começar dentro de casa, tá? Então, jovens, sem mais delongas, mas com muita alegria de verdade mesmo, tá? Entusiasmo aqui para esse episódio de hoje. Will, quem está com a gente hoje, cara? Cara, ela que construiu e continua construindo um legado, né? A gente vai já saber disso. Dentro do universo têxtil e dentro do universo da moda, que é mãe do Levi, Luca, do Luca e da Luísa, esposa do Dieter. Ela é empreendedora, diretora criativa da Sandy Blue, é uma marca que traz aí o seu DNA e uma essência casual e litoral, e a gente vai já saber como é que é isso, né? Eterna aprendiz de si, minha amiga Johanna Aguiar, seja bem-vinda. Gente, eu que agradeço demais. É maravilhoso para mim estar aqui. Antes de tudo, é uma troca. Não sei se eu vou contribuir, mas já tenho certeza que vou receber muito de vocês. Se a gente conversar metade do que a gente conversou aqui no bastidor, a contribuição vai ser extraordinária. E eu já quero começar por isso, tá? Existe um extraordinário dentro do comum. Eu sei que você às vezes evita, tá? Está se expondo porque na sua leitura equivocada, e essa fala é minha, tá? Equivocada, você acha que... Vinícius, eu não tenho às vezes compreensão do que as pessoas veem em mim, mas veem muita coisa. E eu queria que você falasse assim, eu queria que você tentasse, Johanna, contar um pouquinho da tua trajetória, né? Você que teoricamente poderia trabalhar com arte, com design, mas na parte de movelaria, e deu uma verdadeira guinada na sua vida aí, caindo no nosso ramo, que é o ramo da moda, e eu acho que todo o setor ganhou muito com isso. Vocês vão entender por quê ao longo do nosso papo aqui, tá? O quanto de projetos que ela já teve dentro do nosso segmento, tá? Mas fala um pouquinho pra galera que ainda não te conhece, né? E tem um pouco também que é novo aqui também, que é a galera mais agora do digital, né? Vamos colocar assim, né? Eles falam muito de storytelling, mas não gostam de viver as histórias, né? Então, assim, conta um pouquinho também da tua trajetória dentro da moda. Acho que é bem legal as pessoas conhecerem um pouco mais desse teu lado. Eu nasci numa casa escutando música clássica e ouvindo muito falar de design, vendo meu pai, Jacaúna, fazendo decorações, né? E aquilo tudo me encantava demais e eu sempre senti uma afinidade muito grande com ele. E aí, quando eu fui morar fora, tive a possibilidade de morar fora, o que foi muito bom para mim. Eu morei em Denver, no Colorado, e eu tive a oportunidade de fazer aula de cerâmica, aula de pintura, fiz teatro, muitas coisas que não eram tão possíveis aqui no Brasil dentro de uma escola padrão, né? E aí eu voltei muito encantada, mais ainda, pelo mundo das artes, e descobri que tinha uma faculdade
de fashion design. E eu falei, pai, eu quero ficar mais aqui, porque eu vou fazer faculdade de fashion design em Boulder, que é uma cidade pertinho de Denver, nas montanhas, enfim. Só tinha essa faculdade lá. E ele, não vou ficar sem minha filha, você vai ter que voltar para o Brasil de qualquer jeito. Mas aí não tem faculdade de moda, era a minha tacada. Ele falou, não, agora tem na Federal um curso de moda. Eu disse, caramba, é mesmo? É. E aí eu voltei para fazer o curso de moda da Federal. Então, eu fui da terceira turma do curso de moda, ainda não tinha ninguém formado. E, naquele momento, era um curso de extensão do curso de economia doméstica, né? O que, assim, não tem exatamente a ver. Moda, para mim, é um outro lugar, né? E aí, quando eu saí da faculdade de moda, eu fui estagiar como designer têxtil, designer de tecidos, que já era uma área bem diferente do que todo mundo estava acostumado a buscar, que era o estilista propriamente dito, com aquela imagem ainda muito lúdica de uma pessoa que cria o que quer, né? que sonha que a roupa do futuro e coloca na loja sem aquela preocupação comercial. E eu, meu Deus do céu, eu vou pro têxtil. É uma coisa nova, acho que é diferente, eu gosto muito e vou fazer tecido para decoração. E estagiei em Jacquard, né, que é assim, o top do tecido em termos de engenharia têxtil, de design têxtil. Quem faz tecido de Jacquard, para você ter ideia, faz qualquer outro tecido. Então, eu passei, creio que foram 6 meses nessa indústria têxtil de Jacquard. E aí teve uma oportunidade de fazer um curso na Santana Têxtil, na época. E aí eu fui fazer esse curso. E aí eu virei monitora do curso de design têxtil. Quando terminou o curso, eu recebi uma ligação do Bira, né, o Biratã, que era o designer, o engenheiro têxtil da Santana naquela época. E ele, Ana, vem trabalhar aqui, eu estou precisando de um braço direito. Eu disse, nossa, não acredito. Então, tá, vamos tentar. E aí, conversei com o Delfino Neto, e o Delfino, Ana, vamos fazer o seguinte, para você não achar tão diferente do Jacquard, que você está muito empolgada com as cores e tudo, e aqui é só o jeans, né, o azul, passa um mês. Eu disse, então tá ótimo, que aí um mês eu vou ver se realmente eu tenho a ver com isso ou não. E esse um mês viraram 10 anos, dos quais nós construímos muitas coisas, né? E depois que eu saí da Santana Têxtil, um pouco antes eu já tinha criado a Joiola com a Lara e com a Josi, Josi, Johanna e Lara, que começou numa sala comercial do tio Trajano, pai da Lara. Uma coisa bem embrionária mesmo, mas que a Joiola está aí até hoje com a Lara, né? Eu vendi minha parte para ela e aí resolvi montar uma agência. E aí a Joiola se tornou minha cliente. Eu muito inquieta, essa coisa empreendedora, né? Sabe que empreender a gente não pensa, né? A gente faz. É uma coisa muito louca. Quando você vê, você está lá. Você não pensou para ir, você foi. E aí montei uma agência de marketing digital, porque eu já estava começando a enxergar que se explodia o online, o digital. Eu lembro quando eu falava de marketing digital, as pessoas pensavam que eu estava louca. Eu lembro na época tinha o Érico Rocha começando pequenininho a falar nisso. Tive clientes maravilhosos, Tali Joias, Dorato, Peugeot, a própria Jacaúna da minha família, a Joiola que eu tinha montado. Chegou uma época que eu estava com quase 15 clientes, não dava conta. Foram quase 10 anos também. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu disse, não, vou parar tudo, vou morar no Cumbuco. Foi assim um período sabático que acho que todo mundo, de certa forma, tirou, né? E aí eu comecei a redescobrir a vida, né? Essa cena de eu tomando banho de mar à noite, vendo a lua, 7 horas da noite. Meu Deus, isso existe. Eu passar pela vida sem ter experimentado isso, sendo uma cearense, morando no litoral, tendo uma casa aqui no Cumbuco, na beira do mar, e eu não ia saber o que é isso, que loucura. E aspas, né? E trabalhando com arte, né? E aquele sentimento, assim, meu Deus do céu, eu preciso disso para viver, sabe? E aí veio a vontade de novo de montar uma marca, mas agora com esse DNA de litoral. E aí eu nem sabia direito como era esse DNA de litoral, mas tudo que eu sentia eu ia escrevendo e ia pesquisando. E aí depois, quando eu fui na busca dos fornecedores, encontrei minha sócia, a Almira, que tem uma indústria em Maracanaú, que é um sonho, assim, é uma produção
premium mesmo de beachwear. E aí a gente começou a Sandy Blue no varejo, né? E aí hoje a gente está com 2 lojas de atacado, o varejo e um corner no Beach Park e abrindo parceiros em todo o Brasil, né? E num processo de estruturação de marca, né? Que é uma coisa assim contínua, ainda mais que a gente está com 2 anos de marca. Mas eu estou muito apaixonada pelo que eu estou fazendo. Eu acho incrível, cara, as pessoas têm a capacidade de síntese, né? Eu sempre brinco aqui no podcast. Ela contou uma história aí de mais de 20 anos de carreira dentro do segmento, né? E pode parecer simples, tá? Mas aqui eu quero quebrar um pouco isso. Existem muitas complexidades dentro de cada passagem dessas, existem muitas contribuições e eu vou querer, Johanna, pelo menos em cada passagem dessa, tirar alguns pontos que me chamam muita atenção na tua carreira, tá? Primeiro na Santana, né? Assim, nós estamos falando de uma época de 20 anos atrás que o digital não é que estava caminhando, nem existia. Não existia. Não existia Instagram. Não existia Instagram, não existia WhatsApp, entende? Naquela época, existiam alguns eventos icônicos que aconteciam no mercado da moda como um todo, né? Não só esses eventos de moda como o São Paulo Fashion Week da vida, né? Uhum. Essas feiras também que existem muitos no mercado. Não, as empresas também faziam movimentos desse tipo, né? E você foi uma das idealizadoras do Café Premier, que era um evento que a Santana tinha. E eu lembro, não sei se ainda tem esse evento, pode ser que tenha outro nome, agora me falha a memória agora. Mas eu me lembro que me chamava muita atenção. Eu estava ainda ali no comecinho, ainda engateando aqui nesse mercado, mas tinha umas parcerias muito estratégicas com alguns estilistas, né? E que, na verdade, na época, eram os grandes influenciadores daquela época, daquela geração, exatamente, né? Como, por exemplo, Fausenhatten é um dos que eu mais tenho memória, até porque eu acho que Fausenhatten trabalha no masculino, é isso? E eu acho que tinha... Feminino também. Uhum. Mas eu lembro muito do trabalho que ele fazia no masculino que me chamava muita atenção, né? Como é que foi, dentro dessa sua jornada da Santana, criar esses tipos de evento, tipo de produto, né? Eu acho que fala um pouquinho pra galera como é que era nessa época, né? E assim, de onde que surgiu essas ideias, né? Eu acho que tem uma pessoa em especial, que é o Delfino Neto, que ele foi muito visionário, porque a indústria têxtil era um lugar muito masculino, muito de chão de fábrica, sabe? E eu acho que ele enxergou trazer o feminino para a planta fabril, no sentido industrial mesmo que eu estou falando, sabe? De trazer da engenharia têxtil, se transformar em design têxtil propriamente dito, fazer os lançamentos de produto com eventos, sabe? De trazer o marketing assim, para essa interseção tão vital com o comercial, porque, na verdade, marketing é mercado. Então, eu acho que foi algo assim... que até hoje é lembrado, né, na Santana. Aqueles eventos que a gente fazia de lançamento de produto, tinham cidades... Eu fazia 14 cidades em um mês, para você ter ideia, dando palestras de moda. E lançando os produtos da Santana. Em Goiânia, 300 pessoas. No Rio de Janeiro, meu Deus, e a Martinha Ceribelli, estilista da Animale, o Gui Gaspar, do Cantão. Eram eventos tão incríveis, de gente tão bacana, que tinha moda na veia mesmo, sabe? Aqui em Fortaleza, dava 400 pessoas. E a gente começou a tratar a moda de uma maneira muito diferente. A gente começou a tratar a moda como negócio, algo que requer estudo, que requer dedicação, que não é um sonhar e fazer, né? Que a gente precisa estar embasado em comportamentos de consumo, a gente precisa ter noção de economia, né? Porque a moda, ela não é causa, ela é consequência. A moda, ela é consequência de mudanças climáticas, ela é consequência de mudanças tecnológicas, ela é consequência de mudanças econômicas, é consequência de geopolítica, né? E aí traz para o vestir. E a gente começou a trazer essa conversa para os fabricantes, né? Traduzir toda essa vivência que vocês tinham, vocês viajavam muito, né? Demais. Trazer um pouco dessa visão
ainda tem esse detalhe, né? Não tinha WGSN da vida, ainda não tinha essas ferramentas, né? Que, tipo assim, que ajudavam muito nas pesquisas, né? Então, vocês traziam essa visão não só produto, mas essa visão mais macro comportamental. Do mercado, né? Fazendo aqui eu vou tentar fazer esse joguinho aqui nesse nosso papo aqui, certo? Fazendo um corte daquele momento ali da sociedade e como as coisas funcionavam para hoje, que é essa coisa de um consumo desenfreado e irracional, né? Que é essa geração dos vídeos curtos, do TikTok, a China aí agressivando esse crescimento dela. Tu consegue fazer esse paralelo de como era o consumo, como é que era a sociedade naquele período ali e para agora? Porque assim, é um corte de 20 anos, eu sei, mas como é que tu consegue se ver nesses dois ambientes, né? É tão engraçado, né? Eu me vejo assim numa linha cronológica, né? E como as coisas mudaram tanto num período tão pequeno. Porque antigamente as mudanças elas demoravam mais, né? E hoje é tudo muito rápido. Aquele momento de moda era um momento embrionário no Brasil, é onde estavam começando as primeiras faculdades. Eu, inclusive, sou produto das primeiras faculdades de moda. Então, quando se falava em faculdade de moda, pensava-se que a academia entregava para o mercado apenas estilistas, né? E aí, dentro da Santana, a gente começou a abrir essa conversa de que não eram só estilistas, saíam dali também um leque de outros profissionais, como designer têxtil, comunicadores de moda, pessoas que iam trabalhar dentro do mercado. É um leque tão maior, fotografia, imagem. O leque começou a ampliar. E aí, isso foi muito bom, né? Porque quem estava na academia começou a enxergar outras possibilidades que não só a profissão do estilista, né? Começou a pensar, poxa, eu estou dentro da faculdade de moda, eu posso aprender a fazer direção de arte, que é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, né? Quem faz shootings, catálogos, né? Então, assim, aquele momento ali, a gente começou a perceber a ampliar esse leque dos profissionais de moda no mercado. Ainda não existia Instagram, não existia Facebook, eu acho que naquele tempo talvez Orkut, né? Não sei se vocês se lembram lá no comecinho. Então, para levar informação de moda para o mercado, como indústria têxtil, levar a informação de moda para o consumidor, para o nosso consumidor que era o confeccionista, a gente fazia inúmeras viagens estudando comportamento de consumo, o que é que as pessoas estão usando, por que que elas estão usando, as pessoas estão precisando de tecidos que não precisem passar tanto, para diminuir o consumo de energia, enfim, a gente começava a trazer um avalanche de informações para o Brasil, e aí a gente fazia, né, o Café Premier, que visitava 14 cidades em mais ou menos um mês. E aí, depois, com o digital, não tinha mais necessidade da viagem, porque a gente já tinha acesso a essa informação através do digital. Just in time, inclusive, né? Just in time. Na hora que a coisa está acontecendo. E já filtrada, né? Já filtrado e hoje com diversos ângulos, né? Você consegue hoje, na internet, você ter o ângulo da indústria, você ter o ângulo das marcas, você ter o ângulo do consumidor, né? E de diversas formas, todos esses personagens que fazem parte do ecossistema, né? De forma instantânea. O difícil é você fazer hoje é o contrário, né? Difícil é fazer a curadoria disso, né? E comparando essa época com hoje, né? Como é que você vê todo esse trabalho que era feito, esse estudo, para hoje uma coisa muito mais líquida, né? Líquida que chama, né? Uma relação mais volátil, volátil. Como é que você vê, como é que você interpreta os dias de hoje nesse sentido, né? Eu até deixo de ver muita coisa para manter minha consciência no lugar, porque eu acho que excesso de informação bagunça a mente. Então, é muito bom você selecionar o que você precisa, depurar o seu conteúdo, porque senão você vai ficar louco e não vai fazer nada. Então, assim, define muito claramente quais as pessoas que você quer seguir, que você acha que tem uma retórica próxima às coisas que você acredita e vai nesses caminhos, porque é óbvio que você não vai conseguir dar conta de uma
quantidade de informações, e hoje tem a informação fake, tem a informação real, tem a informação intermediária, né? E tem até artificial Então, agora também, que a gente não sabe nem o que é, uma coisa meio híbrida, né? Então é muito importante ter curadoria de informação, até porque um dos nossos maiores ativos é tempo, né? Então a gente não pode dedicar tempo a tudo, a gente precisa selecionar. E eu acho, cara, que a cada dia que passa, né, cada vez mais com todo esse fluxo de informação, quanto mais você for original, que tu estava falando sobre a questão da essência aqui no começo do episódio, né, quanto mais as marcas terem a sua identidade muito bem estruturada e formatada, mais, eu acho que mais valor vai ter. Tipo assim, a profundidade, ela tá gerando mais valor, né? Porque tá tudo muito líquido, muito na superfície. Não, e isso faz total sentido, porque assim, o que eu percebo hoje, né? Existem muitas marcas, plasticamente falando, bacanas, mas sem identidade, porque ela não tem profundidade. E isso, no jogo do tempo, vai-se embora que nem um TikTok, né? Que é um vídeo curto. Ou seja, vão surgindo e vão se acabando na mesma velocidade. É porque a imagem, você até copia, mas a filosofia não, né? Mas hoje filosofia é algo muito profundo, né? Só que hoje a imagem, né? Ou seja, esse poder das redes sociais hoje dentro do consumo, ele tá muito forte ainda, né? Ele hoje tá numa hype, vamos colocar assim, né? Então, assim, isso tem muita força. Tanto que, por exemplo, se você pensar que não importa se você tem uma empresa bilionária como o Grupo Asas, por exemplo, ou mesmo com essas marcas chinesas, né? Como é o caso da Shein, quando você coloca isso dentro do Instagram, todo mundo é igual. Exatamente. As ferramentas do Instagram, o recurso lá do feed, do Reels, do Story, enfim, e todos os recursos que as redes sociais têm, ela é igual para todo mundo. Você não consegue criar grandes diferenciações, tá? Por conta do seu poder econômico ou coisa desse tipo, entende? Então, isso confunde muito. Isso é uma coisa que talvez seja positiva pela ótica de possibilitar surgir novas marcas e democratizar um pouco mais o mercado. Ao mesmo tempo, cria poucas raízes, né? Exatamente. Que é o que a gente estava falando no começo. E aí eu queria pegar, Will, só para não perder essa passagem aqui, o lance da curadoria. Tem dois grandes pontos aqui, Johanna, que eu acho fundamental nessa fala e cabe à discussão, né? Primeiro, antes, existia essa curadoria feita pelas grandes empresas, a Santana era uma delas, que fazia todo esse trabalho e trazia esse conhecimento para as marcas, né? As confecções, a indústria como um todo. Tá? E isso era muito bom porque tinha bons profissionais, inclusive como você fazendo esse trabalho, um trabalho sério, ok? Então a gente tinha algumas fontes lá. Ao mesmo tempo, as marcas estavam todo mundo bebendo da mesma, vamos dizer assim, da mesma fonte, vamos colocar assim, né? Uma fonte que tinha esse cuidado de fazer a curadoria. Então, trazer essa diferenciação, por mais que fosse possível, ia muito da genialidade de quem está por trás das marcas, né? Então, tem esse lado. Hoje, qual é o desafio, né? Como tem informação aí em abundância, né? O maior desafio são as marcas, que esse é um dos pontos. Fazer a curadoria do que ela vai optar. Ou seja, eu não quero saber de tudo. Nem quero, nem preciso e nem devo fazer isso. Para que o meu processo ele aconteça, como você falou, né? Para que o meu processo ele aconteça, tá? E eu possa criar minha identidade a partir dessa minha curadoria feita por mim, né? Sim. Ou seja, isso aqui é um ponto que eu acho muito importante. O outro ponto que eu acho muito importante também, vendem na internet uma falsa verdade fica estranho, né? Uma falsa realidade, vamos dizer assim, de que você tem que ser bom em tudo. Isso não é verdade. Você não precisa ser excelente em tudo, tá? Você precisa ter equilíbrio, tá? Mas você tem que ser extraordinário, talvez, em alguns pontos, entendeu? Porque não dá para ser extraordinário. Ninguém consegue ser 10, nota 10 em tudo. E mais uma vez, e nem precisa. E por que eu tô te falando isso? Se você fizer uma curadoria que em cada frente dessa tiver um especialista muito, vamos dizer assim, foda, desculpa o termo, tá? Foda naquela área, você vai se cobrar por essa régua, certo? Só que qual o detalhe? Você precisa escolher, dentro dessa macro curadoria, quais são aqueles que você vai de fato seguir. Porque não tem como você obedecer dois senhores, entendeu? Então você vai ter que escolher, cara, eu topo, eu quero ser extraordinário nesse ponto, a minha marca tem que ser conhecida por esse aspecto aqui, é produto? Beleza, produto. Não, é comunicação digital. Não, é brand, minha marca, beleza, brand. É escolher dessas frentes que são importantes, os pilares da moda, tá? E você ser foda naquilo ali, tá? E você, de fato, aceitar que você não precisa nem vai ser nota 10 em tudo. Porque, assim, senão você cria uma sociedade frenética.
Entende? E aí vem as doenças do mundo hoje moderno, como é o caso do burnout. Por quê? Porque não existe um mundo perfeito e as pessoas na internet querem viver um mundo perfeito. Entende? Então, assim, pode parecer um papo meio como é que eu posso falar? Muito conceitual no que eu tô querendo dizer aqui. Mas, cara, isso parte, sendo muito franco com você, galera, eu sempre trato aqui com a minha verdade, isso parte de um processo até de reconhecimento nosso aqui, entendeu? Sim. A gente precisa se aceitar mais, inclusive aceitar nossos defeitos. Entende? Teve uma época lá atrás que a gente falava muito de não usar o Photoshop, ou seja, é abraçar as imperfeições. Amigão, essas rugazinhas, esse cabelo branco aqui, hoje eu valorizo pra caralho, entendeu? Tem muita gente que não chega aqui. Tem muitas marcas hoje que não superam o primeiro ano, os 5 primeiros anos. Então você hoje tem uma marca que superou a barreira dos 10, dos 20, que passou por esse monte de processo da sociedade aí, inclusive tá rompendo a barreira desse digital e se manter de pé, amigo, a gente tem que parar um pouquinho para poder ouvir essa turma aqui e respeitar essa construção que hoje a molecada não respeita, brother. Ei, cara, e tem uma coisa que tu falou que é o seguinte, quando a gente olha para marcas como pessoas, as marcas elas também ficam doentes, entendeu? Sim. Elas também passam por esse processo. Teve um episódio aqui que a gente falou sobre, que eu até citei um termo da síndrome de borderline das marcas, né? Tipo, que a marca ela se perde no fluxo de tanta informação, de tanta tendência, querendo cumprir com todas as regras e acaba que se perdendo no meio do caminho não dá, sem saber cara. quem é, entendeu? Não Mas dá. é por isso que às vezes eu não vejo, porque isso também é um caminho. Sim. Exato. Né? Também é uma escolha, eu não ver para não poluir, né? É muito importante você selecionar o que você vai ver, o que você vai ouvir. Porque senão você é produto do meio. Quando Exato. você vê, você está se entregando a coisas que não tem nada a ver com suas verdades. Tem uma coisa que eu acho muito importante, eu falei do valor tempo, né? E agora eu vou falar de um segundo valor que eu acho essencial para todos nós como pessoas e para as marcas, que é autenticidade. A autenticidade tem a ver com verdade, né? Tem a ver com você se descobrir, né? Tem a ver com você, inclusive, respeitar o seu processo. As marcas também têm os seus processos de crescimento, né? Sim. Então, assim, se você perguntar para mim, Johanna, o que a Sandy Blue é? Eu vou te dizer várias coisas aqui que eu acredito que tem super a ver com a marca. Mas eu sei que ela ainda está aprendendo muita coisa, porque o mercado fala muito. Quando você coloca o produto no mercado, quando você coloca sua imagem no mercado, ele também te fala muita coisa. Esse é um escutar muito importante. Isso. Essa é uma curadoria muito importante. Uma das coisas, e eu falo muito, especialmente de uma das nossas marcas, que é a Dogville, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque assim, a Dogville ela surgiu para resolver um problema, certo? A gente estava no momento ali de transição do PL, a gente estava entendendo que o mercado, a China estava embarcando aqui muito forte com os containers, trazendo dólarzinho baixinho, então assim... por mais que nosso produto, na época, como private, fosse o jeans, e o jeans ele tem problemas de cruzar o oceano, ele apodrece no meio do caminho, enfim. Né? Por isso que a indústria têxtil, na parte do jeans wear, é muito forte na nossa região. Né? Mas muitas marcas que compravam jeans da gente passaram a importar o plano e a malharia, né? E construir suas próprias bases, reestruturar suas próprias bases para poder fabricar o jeans. Né? Então, o nosso mercado, indiretamente, ele sofreu. Né? E foi daí que surgiu a história de criar o nosso próprio canal de venda, a nossa própria marca. Então a Dogville ela surgiu com esse conceito muito simples, galera. Eu preciso abastecer minhas máquinas. Simples assim, entendeu? Eu tenho um parque fábrico para alimentar. Então, lógico que a gente tem preocupação com o brand desde sempre. Quem conhece nossas marcas sabe que a gente tem esse cuidado. Sim, se vai fazer, vai fazer bem, né? Essencialmente, ela foi para poder resolver um problema operacional. Simples assim. E eu tomei uma decisão legítimo, super legítimo. E eu tomei uma decisão atrás, sabe, Johanna, que eu vejo muito sadio e dá match com o que você está falando agora, que é o seguinte, cara, eu vou lançar a marca pro mercado, deixa o mercado falar. Então, a Dogville, ela vem passando por uma série de transformações que quem olha hoje acha sutil. Quando você coloca ali no tempo, a marca se transformou nos últimos 15 anos. Eu digo que são ciclos de 5 em 5 anos. Né? Ela foi passando por uma grande transformação e vai entrar agora num novo ciclo, hoje sendo liderada por esse jovem aqui, que agora é o nosso head da Dogville, vai estar à frente aí 100% da operação, inclusive a NUSP. Primeira vez que a gente fala publicamente sobre isso, cara, viu? Ei, cara, eu tô feliz. Tô feliz demais com esse momento, entendeu? Porque me faz relembrar muito o que a gente fez lá atrás no start da Dogville. Sim, entendeu? sim. O William esteve envolvido com esse projeto, né? De esquadrar a marca pra de fato ela ser o que ela precisava ser.
né? Então, assim, independente de gosto pessoal ou de que a gente acreditava, o que a gente acreditava é que a gente tinha que fazer o que precisava ser feito. Não, então, aí, e fechando esse preâmbulo aqui que eu tô abrindo aqui, né? É muito fácil pra gente, no caso da Dogville, porque, tipo assim, não é sobre mim, não é sobre o William, não é sobre o que eu quero. É o que precisa ser feito no mercado. A Dogville é um organismo vivo, né? E eu sinto que as marcas hoje precisam disso, né? Eu acho que falta um pouco disso. Eu percebo muito, ainda tem, mesmo nessa geração que a gente tá agora mais nova, ainda tem muito aquela impor a minha vontade ao mercado. Ou seja, tem a ver com amadurecimento, né? Até como gestor, como profissional, você entender que a imposição ela não funciona, né? Ela só funciona se você der a sorte, né? De estar fazendo uma coisa que o mercado está querendo. Mas, assim, você precisa realmente escutar o mercado. Um exemplo que eu tenho na Sandy Blue, com esses 2 anos, Vini, a gente começou 2 sendo... anos só, quase... Caralho, parece que tá lá muito mais tempo, brother. A gente começou sendo quase 100% beachwear. E é tão engraçado porque que hoje... é o DNA da... Mas hoje é só 30% beach. Acredita, a gente faz alfaiataria tropical, porque eu escutei o consumidor. Eu deixei de ser a Sandy Blue? Não deixei de ser a Sandy Blue, mas eu evoluí sendo a Sandy Blue. E tem um detalhe, né? As marcas antigamente, que não é nem o caso da Sandy Blue, não, mas lá atrás, se a gente for fazer um corte, as marcas estavam linkadas com o seu segmento. As marcas são marcas. Isso mudou tanto, viu? Mas eu acho que esse aqui é o ponto, entende? Porque as marcas elas estão mais, eu não gosto desse termo, tá? Humanizadas, né? Ou seja, e as pessoas, nós estamos em diversos ambientes. Nós não deixamos de ser nós porque eu estou na praia. Vini, tem uma coisa tão engraçada que eu estava até conversando ontem, que eu tenho 47 anos, eu fui criada num tempo que existia... ela fala, né? Existe a roupa de sair e a roupa de ficar em casa. Não é isso. E hoje não tem mais isso, né? Então, assim, isso acaba que é uma mudança que acontece do comportamento de consumo e que entra dentro da nossa realidade de profissional da moda, né? 3 grandes mercados, para mim, estão representando essa grande transformação que você acabou de falar. Lingerie, beachwear e fitness. Hoje, se você pegar essas 3 marcas, tá? E elas estão entendendo isso, é onde você vê essas rendas cada vez mais expostas. E quando as marcas abraçam isso, olha que detalhe, acontece o que está acontecendo com você. É um motivo simples, gente. Por que hoje, talvez, não sei, tô pegando um detalhe que você falou aqui agora, certo? Só pra ficar claro, tá, gente? Mas por que talvez a Sandy Blue hoje, ela tem, entre aspas, apenas 30% do beachwear, que é o original da marca? Porque você tem muito mais consumo no outwear. Simples assim, cara. Simples assim. E na Dogville, só um parênteses aqui, que eu achei, só pra poder reforçar um pouco o que você tá falando, porque é esse tipo de insight que eu quero que vocês peguem aqui, tá? Quando a gente lançou na Dogville, lembra que eu comentei que tinha que abastecer as máquinas da fábrica? Eu era uma empresa de jeans. De fato, a Dogville, ela aproveitou a marca masculina, ela aproveitou um gap que existia nas marcas masculinas da nossa região de não ter um jeans forte. Fato. Eu acho que hoje o nosso jeans é o jeans puro mesmo, tá? Não tô falando de bottoms, tá? Que aí entra a parte de bermudas e shorts, etc. Eu acho que o jeans hoje não representa 10. O bottom não. O bottom tem uma relevância grande, né? Mas o jeans mesmo... E se eu te falar que a gente nem fabrica mais internamente o jeans? É um item ou outro que a gente produz internamente? Porque ele foi se ressignificando dentro da nossa cadeia de tal maneira que lá atrás, que a gente era uma empresa de private label de jeans, hoje é uma fração do que a gente produz. Porque quando você coloca as nossas outras 2 marcas do grupo, que é a Lely e a Bendita, a Lely e a Bendita praticamente não tem jeans. Então, no ecossistema como um todo, virou um acessório, vamos colocar assim. Põe muita mão no que eu tô falando, no sentido de, tipo assim, dentro do volume global, aqui é papo de empresário para empresário, né? Então, dentro do volume global, não fazia sentido a gente manter uma célula própria do jeans. Então, imagina se a gente tivesse se fechado, que seria uma marca de jeanswear. Tá vendo quão saudável foi enxergar e aceitar, né? Esse movimento, né? E sabe o que a gente tem percebido? A gente pega marcas icônicas aí dos anos 90, que foram marcas que fizeram histórias, assim, incríveis, né? Tipo, Elos, você pega ali Zumbi, né? Todas as marcas Triton que também foi um trabalho legal. Tem várias outras, né? Criaram toda essa atmosfera e representaram, marcaram gerações mesmo. E você vê, assim, quando a gente olha, e eu faço uma pergunta muito... Como é que essas marcas, hoje, elas estão no mercado, né? Será que elas conseguiram observar e fazer as mutações
ou acompanhar, de fato, o mercado, entendeu? Essa colocação é boa, tu quer saber qual é a posição da Johanna. Pois é, eu quero entender o teu ponto de vista com relação a isso, porque assim, eu entendo muito que as marcas, elas são construídas e o que faz elas terem longevidade é a essência, certo? Então, se elas têm uma essência muito bem estabelecida, elas conseguem perdurar, né, por tempo. E aí eu tô falando dessa forma, parece uma coisa meio lúdica, mas claro que você tem que respeitar o negócio. Claro. Né? E aí eu olho para essas marcas como marcas que têm essência. E aí eu me pergunto, por que hoje elas não estão performando o que aconteceu com elas para que elas... hoje a gente tenha outras marcas ocupando essa... Elas perderam espaço. Elas perderam espaço no tempo, né? No tempo, entendeu? E elas ficaram ali de alguma maneira nesse corte, entendeu? Eu acredito que não exista um motivo, né? Te dizer exatamente o porquê, eu não vou saber, porque, assim, não estava dentro das marcas. Mas o que é que eu enxergo é que antes a gente vivia num mundo desse tamanho e hoje a gente vive num mundo desse tamanho, né? Então, aquele momento, o zeitgeist daquele tempo, que essas marcas estavam em vigência, era Philippe Martin, né? Zump, nossa, usei tanto, Fórum, Elos, né? Era um tempo onde elas eram apenas elas, num mercado muito grande, né? O mercado ali ainda estava muito fechado. Era como, por exemplo, vou fazer aqui uma analogia, televisão, tinha Globo, SBT, e era isso, e a gente vivia com aquilo. Eram marcas não tinha como você não saber o nome da Globo, o nome do SBT, TV Ceará, porque era o que tinha. Eram marcas de eixo e o Brasil comprava muito essas marcas do eixo, né? E houve uma descentralização dessa cultura da moda, com toda certeza. Esse é um dos pontos. E aí, o que aconteceu? O mundo explodiu, tá todo mundo de canal aberto, né? Então, assim, você passa a ter múltiplas possibilidades. Então, isso é um dos pontos. Um outro ponto é que marcas que têm um tempo maior... Toda empresa ela tem um tempo de vida, né? Elas não são infinitas. Então, elas podem viver um momento onde aquela equipe estava dando tudo na vida para aquilo acontecer. As pessoas envelhecem, os sucessores nem sempre eles estão no mesmo nível profissional do que estavam os antecessores, né? Então, tudo isso conta muito para o marca existir. Marca é um ecossistema. Olha, eu falo que eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre empreendedorismo. Eu tenho muitas ideias assim do que escrever, mas a certeza eu já tenho do título, que é o empreendedor e o equilibrista. Gente, são muitos pratos para você segurar, sabe? Então, não é uma coisa só, sem dúvida alguma. Às vezes é algo que acontece economicamente no país, que mexe contigo, que está até no macroambiente, está fora, né? Do que você pode realmente segurar e se mover. E, né? Às vezes é um imposto que fez com que você tivesse que reorganizar o seu negócio para outra coisa. Então, são tantas variantes, todas nuances, né? Mas antes, eu até brinco assim, que, meu Deus do céu, como era fácil ganhar dinheiro antes. Porque a concorrência, era bem menor, né? Assim... eu sim, por um lado é positivo mas eu isso, mas fico brincando com isso, mas eu acredito que quando você se encaixa bem no seu tempo, as coisas acontecem. Tem um termo que eu uso muito, que é Zeitgeist, que é espírito do tempo, né? Então, cada tempo, né, tem as suas verdades. Então, você tem que saber se acomodar no tempo presente. Não adianta você ter sido incrível no tempo passado. Isso não significa que você vai ser incrível agora. É uma coisa que humildade a gente sempre tem que ter, né? Não é porque eu funcionei muito como designer têxtil e marketing na Santana Têxtil que eu iria ser incrível numa agência de marketing, que eu vou ser incrível como empresária, né? Então, tudo eu tenho que realmente partir do zero, sabe? É um processo de reaprendizado. E eu acho que existe uma grandeza muito grande em você saber voltar para a estaca zero. Total. Eu acho que é o primeiro passo, é entender que você está lá no primeiro degrau da escada. Eu acho assim que esse processo de ressignificar, acho que é uma coisa eterna no universo que a gente vive.
Assim, sabe? Assim como na vida, mas acho que na moda também parece que é a mesma coisa. Sim. Né? Você tem que estar o tempo inteiro ressignificando tudo e a todo momento, né, tomando ali como base o que está acontecendo agora, né? Will, me fala o varejo de 10 anos atrás e o de hoje. Completamente diferente. E aí, a gente chega num termo que eu tava até revisando se era esse mesmo, tá? Que chama Shoshin, que é mente de principiante. Ele é um termo zen budista, né? Ele fala sobre isso, ou seja, a gente sempre tem que se colocar como se estivesse fazendo pela primeira vez. Eu acho que quando as pessoas falam... Por isso eu não gosto do termo marcas humanizadas. Não, eu acho que são marcas que precisam estar sempre se reinventando, né? Tendo esse olhar... e não é nem focado no cliente, não, né? É tendo esse olhar do cliente, tentando entender como é que o mercado está se comportando, né? Outra coisa que eu não gosto também é essa questão das gerações. Porque geração Z... Cara, é gente, no final tudo é gente. É comportamento. Uma coisa que você fazia lá atrás, na Santana. É todo tempo ter esse olhar para entender qual é o comportamento, para onde que a sociedade está se movimentando. Eu acho que esse que é o ponto. E não se abraçar com a marca pelo que eu acredito. Se abraçar pelo propósito de fazer um impacto positivo, que é o que a gente acredita, por exemplo, através das nossas marcas, né? Eu queria pegar um ponto ainda sobre essa questão aí dessas marcas que perderam espaço no tempo, tá? E aí eu quero fazer analogia a isso com alguns movimentos que estão acontecendo hoje, como, por exemplo, a saída do Rony da reserva. Não sei se você está acompanhando isso aí, é uma coisa que, para mim, eu estou muito atento ao que está acontecendo no grupo Arezo, que agora chama Asas, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa bacana, mas tem muito bastidor aí que eu acho que se for levantar o capô desse motor aí, vai ter um monte de fio desencapado e sem sentido nesse processo, tá? Eu vejo, Will, que lá atrás, falando de aquisição de marcas, né, na compra de algumas marcas, o estilista, o fundador, saiu da cadeira da operação. E a gente estava aqui falando muito sobre a essência. Então, eu acredito que parte dessas marcas, elas deixaram de ter relevância porque elas perderam exatamente a essência que estava muito drivada pelo fundador. Ou porque realmente partiram dessa, né? Ou porque realmente foram adquiridas e tiraram esses caras. Tanto que, se você for analisar agora a estratégia do Grupo Arezo, essas aquisições mais recentes, que eu acho isso maravilhoso, porque traz valor para o nosso mercado, coloca o nosso mercado numa prateleira muito especial, tá? É quase que uma exigência que os fundadores fiquem no processo. Né? Então eu acredito que também tem um pouco disso, né? Essa essência foi perdida porque os fundadores que mantinham essa essência não passaram para frente, né? Não dissiparam essa cultura das marcas e acabaram que as marcas foram perdendo. Isso é o que mostra que moda tem que ter sentido. Essa moda desenfreada ela não faz sentido. Total. Por isso que isso vai ser uma passagem, galera. A gente já viu muitas hypes. Como todas as hypes, vai acabar. E a gente tem notícia, cara, só fazendo uma colaboração, que o processo de transição criativa, ele leva tempo, né? Claro. Você viu uma marca, por exemplo, como a Farm, que é uma marca que eu sempre trago pra mesa. Sabe? Porque eu realmente admiro a Farm e agradeço por ela existir. Tá? Porque a Farm, ela tem desconstruído muitas verdades, né? Como, por exemplo, que... você fala, a Farm, ela retrata o Brasil da Carla Miranda lá fora. Se você for conversar com um americano, por exemplo, ou um europeu, eles veem, no primeira instância, aquilo como uma coisa caricata. E a Farm, ela venceu essa barreira do tempo. Entendeu? Então, assim, bancar isso aí, foram alguns milhares, milhões de dólares investidos e muita resiliência para que esse processo ele acontecesse de fato. Aí a Farm, depois de 10 anos no mercado americano e internacional, ela se torna o que é hoje, como, por exemplo, vestindo a Beyoncé agora recente, num evento que ela foi num casamento. Tá? Então, assim, a Kátia Barros já deu entrevistas falando que a sucessora dela na Farm já está sendo treinada com o lado dela há mais de 10 anos. Ou seja, é uma pessoa que está ali lado a lado do teu processo criativo ao ponto de você começar a raciocinar da mesma forma, entendeu? Ou seja, tem que fazer... É quase uma extensão. Exatamente, tá? E aí eu queria ouvir tua opinião, Johanna, ainda para poder a gente fechar essa pauta aqui dessas marcas, esse tema. Como é que tu vê esse movimento hoje do Grupo Asas fazendo esse monte de aquisição? Os caras até o São Paulo Fashion Week compraram, né? Sendo realmente essa House of Brand aí, a maior da América Latina, né? Como é que você vê esse movimento, pensando nas marcas e no mercado, tá? E um paralelo a isso, como é que você vê esse gesto do Rony também, que eu, por exemplo, tive no shopping lá, dentro da reserva tem foto do cara dentro da loja, entendeu? Ou seja, existe um link muito forte do personagem com a marca. Como é que a gente vai ver agora a marca sem essa figura, né? Tanto que a matéria falava o seguinte, né? Essa é o pica-pau sem alma, né? E vai na essência que a gente tá falando. Então,
feito esse mega overview aqui, o que é que você pode falar desse movimento atual do mercado aí, dessas aquisições do Grupo Asas? Existe uma tendência, né, dos conglomerados de marcas, né? Muitas vezes até por uma questão de dar aquela injeção financeira para que a marca cresça mais rápido, né? No espaço mais curto de tempo, ela cresça. É claro que isso envolve muitas coisas. Se você consegue manter a filosofia da marca, tem o cuidado de manter a alma, aquilo ali pode te direcionar para uma longevidade. Mas, obviamente, se isso for perdido, eu não consigo enxergar futuro numa marca que deixa só o seu nome, porque é como se fosse um corpo sem alma, é um corpo vazio, né? Então, uma marca sem a verdade dela, sem a autenticidade dela, sem a filosofia dela, ela vai vegetar, né? Não vai viver, vai vegetar, né? Então, mas eu estou muito, assim, no lugar de espectador, sabe? E aprendendo muito com tudo isso. Eu acredito que existem pontos positivos e existem pontos negativos. Eu não tenho ainda uma ideia formada, sabe? Humildemente te falo, Vini. Eu estou como espectadora mesmo. Desse processo, né? Desse processo. Estou assistindo, sabe? Assim, na boa, gente. É muito bom também a gente se colocar na cadeira de passageiro também, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente, como empresário, ou até mesmo com marca, cara, a gente não tem muitas vezes a obrigação de ditar tendência e cagar a regra, entendeu? Eu acho que a gente, às vezes, é muito bom também ser espectador, se colocar nessa cadeira, ter humildade de sentar imagina a tua marca, chega a Arezzo para ti, né? A Asas, eu quero trazer as tuas marcas aqui para dentro, né? Então, vamos sentar aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Você vai injetar dinheiro aqui? Ótimo. Que eu acho que é o que pesa muito também, é trazer tecnologia, investimento, né? Estrutura. E, na contrapartida, o que é que vai vir para mim também, né? Eu acho que a gente está assistindo esse processo, né? Vamos ver o que é que vai dar lá no final. Mas eu acredito que pode ser positivo, sim. Eu acredito que é a união de forças. Eu tenho que acreditar nisso, né? A gente sabe que imagina ali resolver 30 egos ali. Na hora de decidir para onde é que vai o recurso da marca, coloca primeiro, tu imagina aí. Essa não deve ser uma missão. Tanto é que o cara que estava liderando esse processo de integração, ele saiu da empresa, né? Uhum. Primeiro ele saiu, depois saiu o Rony, né? Engraçado, graças a Deus eu não tenho muita experiência assim de gestão de egos, não, sabia? Eu tenho encontrado tantas pessoas que são gente de verdade, sabe? Eu acho isso tão bom. Mas é o caso dos seus sócios atuais, né? Os seus sócios atuais são conhecidos no mercado por serem pessoas de peito aberto, que é o termo que eu gosto de usar. E você é essa pessoa de peito aberto. Só um aspas aqui, não sei se ela vai falar, então já vou adiantar aqui, certo? A Johanna, ela tem esse drive, né, na base do trabalho dela, a especialidade dela realmente é trabalhar essa parte a mais artística da parada, a parte criativa, vamos colocar assim, né? Que horas vai para a parte de marketing, horas vai para a parte de produto, enfim. Você tem o comercial e marketing, né? Você tem esse DNA criativo. Também, um pouquinho. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, a gente estava falando aqui de bastidor, é que você pluga muito no lado mais pragmático, mais racional, vamos dizer, entre aspas, vamos dizer assim, né? Que é a parte financeira, a parte comercial, essa parte mais de atingimento de números, assim. Eu vejo que você fala assim, cara, isso é bom pra mim porque é complementar. Às vezes eu tenho uma pessoa do meu lado ali que é mais do que eu sou, é massa, é legal, mas não me agrega. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem legal também ter um pouco dessa tua visão, sabe? Na prática, na Santana Têxtil, eu tive a Verônica, né, sua tia, que pra mim foi... Meu Deus do céu, que adjetivo eu uso pra ela? Porque ela foi uma mãe profissional para mim. É uma gratidão tão grande que eu não sei nem como me esboçar a minha gratidão. Uma pessoa muito preto no branco, muito objetiva, muito pragmática e o quanto eu precisei daquilo para crescer, sabe? Porque quando a gente é muito criativo, né, a gente precisa de uma pessoa que puxa a gente, né, que a gente sinta aquela coisa raiz. E na Sandy Blue eu tenho a Josi, que é a minha irmã, né? Então é bem o yin yang mesmo, assim, é bem complementar. Eu não tenho coragem de abrir um negócio sem a minha irmã ou sem alguém que tem esse perfil do meu lado. Mas isso, amiga, e eu não tenho essa coragem mesmo. Às vezes as pessoas
É por isso que eu te falo, ai, a Johanna, sabe? Eu não gosto muito dessa imagem de... Parece santo que vai fazer milagre. Eu não sei fazer milagre. Eu sei trabalhar dentro das minhas potencialidades. E aí eu me jogo mesmo. Eu acho que raramente você vai encontrar uma profissional assim que realmente não tem noite e dia para o que se propõe a fazer. Cara, a fala da Johanna me lembra muito... Mas eu preciso do outro lado. Mano, esse recado que eu acho mais importante, sabe, Will? Eu vou falar de outra forma mais absurda, assim, sabe? Assim, cara, a gente precisa abraçar o caos. Se a gente não entende sobre o outro lado do jogo, mas a gente entende que a gente precisa desse outro drive para poder estar no tabuleiro, jogar o jogo, Sim. é abraçar isso, entendeu? E a forma mais inteligente de fazer isso é você trazer para mesa pessoas com skills complementares. Qual o lado bom disso? Vai ter muitas pessoas ali de skills diferentes que contribuem para o ecossistema. Esse é o lado positivo disso. Qual o lado negativo disso? Essas pessoas, elas questionam, né? E aí, você como artista, como criativo, se vê na posição de ser questionada, tem que estar muito aberta e muito disposta a topar a dinâmica para todo mundo ir na mesma direção, entendeu? E isso não é comum, tá? Para você isso é uma coisa natural, tanto é que você nem fala sobre isso, né? Mas nem fala como um diferencial, vamos dizer assim. Não, para você isso é natural. Mas a gente que vive a parada, a nossa mesa ela é heterogênea, a nossa mesa da Over hoje são 5 sócios, ela é heterogênea. E conversando com demais empresários, tem muita empresa que não cresce porque não quer ter esse desgaste. Eu prefiro ter a empresa do meu tamanho aqui, uma lojinha, ou só um e-commerce, ou só aqui no meu cantinho, uma marca autoral que se, entre aspas, né, se esconde no contexto de ser autoral, porque isso vira uma puta muleta, tá? David Lee, por exemplo, que é uma pessoa que estava até agora no papo lá com o pessoal do Dragon Fest, o David Lee falou, ele tem uma fala muito forte sobre modo autoral, sabe? Porque muita gente... modo autoral. Aí tem um olhar muito fofinho, como se aceitasse a mediocridade da não performance, entende? Romantiza, né? Boa, eu adoro isso, cara. Romantiza isso. Cara, aí, meu amigo. Modo autoral tem que pagar a conta do mesmo jeito, irmão. Sim. Aí você vê o cara... O boleto chega do mesmo jeito. O boleto chega do mesmo jeito e você vê lá as marcas tendo que reapresentar aquela peça lá, autoral 10 vezes na coleção ao longo do ano pra poder tentar fazer a venda. Cara, vamos sentar na mesa de gente grande mesmo, sabe? Vamos ter conversa de adulto aqui, sabe? Eu acho que a autoral é extraordinário e pra mim a Farm, mais uma vez, a Farm, ela conseguiu fazer isso. Levar pro mundo uma marca com DNA autoral super forte. A autoral tá muito mais ligada à essência do trabalho, né, Will? Eu acho que é isso. Não se curvar pro mainstream ou não se curvar pra essa loucura do fast fashion. Então, assim, cara, você que é autoral, faça o seguinte, olha pra Farm, a Farm também tem autoral. Então, se a Farm levou essa régua, da Farm até você tem um caminho longo, irmão. E tem outra... Tira essa muleta aí, só te atrapalha esse processo. Tem outra coisa por trás disso, Vinícius, que é o seguinte, cara, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Nada grande é feito sozinho. E eu me lembro muito de uma fala do próprio Caíto Maia, falando sobre a importância dele ter encontrado o lugar dele na cadeia. Caralho, isso é muito bom, cara. Ele vivia muito nessa aflição de ter que ocupar diversas cadeiras e ter que ser vários caras dentro do negócio, e ele tava dando tilt mesmo, tava dando bug, até que ele... Não, peraí, quem sou eu? Qual é a cadeira que eu ocupo? E as outras eu tenho que trazer gente para poder... É o que a gente falou anteriormente, às vezes a escolha, o caminho é o soltar, né? Para ter clareza para onde ir. Exatamente. Não dá para querer ser tudo. Johanna, qual é a diferença da empresária de marcas de moda Joiola para empresária de marcas de moda Sandy Blue? Eu percebo claramente foram momentos de vida distintos e assim, dá para sentir no teu semblante quando você menciona os dois momentos. Como é que era a Johanna Joiola? E obviamente, com todo respeito à marca, não é sobre isso, eu tô falando da Johanna, que era como ela encarava o projeto. Sim. Era a sua primeira marca, vamos colocar assim, ou seja, você tinha passado por uma trajetória incrível, fomentando muitas marcas, se vendo fazer sua marca, isso é um sonho, não tenha dúvida. A marca Joiola, galera, não sei se vocês perceberam, mas o I-O do meio é de Johanna, tá? Então levava o nome dela. Isso é muito forte, cara. Meu nome tá lá na marca, entende? Como é que foi como é que foi esse processo da Joiola, né? Esse também ato de sair, de ejetar, desse primeiro grande, desse sonho da marca. E como é que é hoje você tá na Sandy Blue, que Johanna é essa nova, nesse novo momento, anos depois, muito mais consciente, muito mais... E com 2 anos que tá lá. Assim, eu conheço a Sandy Blue já tem um tempo.
é outra marca, meu amigo. É Assim, outra sabe? marca. E eu achava que você estava lá há muito mais tempo, entende? Então, como é que é essa diferença dessas duas Johannas, né, nesses dois momentos? É uma diferença de maturidade. Tem uma palavra que você falou agora, ejetar. Uma palavra muito forte para mim. Todas as minhas cisões, elas foram muito... E eu tô aqui para ser muito sincera e falar muito a verdade, né? Porque não adianta maquiar a vida real. Então, e eu gosto também de falar do outro lado, porque eu acho que a dor, ela é muito importante na vida da gente. E eu acho, inclusive, a dor um diamante. Porque o que a dor ensina, a felicidade jamais vai ensinar. Então, a minha cisão da Santana Teixo foi uma dor, porque era um deixar para começar outra coisa, mas era um deixar, né? Você constrói relacionamentos, você constrói histórias, né? As memórias afetivas ficam, graças a Deus. Então, depois a Joiola, né, que foi uma construção linda com a minha amiga, irmã, uma pessoa que eu amo muito, que é a Lara, e a minha irmã, de fato, que é a Josi. A gente é uma irmandade, né, um tríade, assim. E aí também esse deixar... existia uma dor também, né? E é muito importante a gente dizer que o viver envolve dor, né? Eu não gosto de quem maqueia a vida, sabe? Eu não gosto disso. Todos esses momentos eu precisei de terapia, inclusive porque eu sou uma pessoa extremamente coração. Eu sou Visceral, puro sentimento, eu sou tudo... visceral, sou demais. E tem um lado bom e tem um lado ruim, Sim. né? É uma coisa que eu procuro, eu busco ajuda quando eu sei que eu não tenho. Então, na terapia, eu fui aprendendo a... também no processo, né? eu fui... E a aceitação, né? Eu tive que aprender a domar minhas emoções, né? E aí, colocando ela em locais onde eu conseguia conviver e evoluir dentro daquilo. Então, essa questão desse ejetar, eu só queria pontuar que eu passei por isso para que as pessoas saibam que esse caminhar, seja na moda, em qualquer área da vida, o caminhar, o evoluir, ele exige de você dores e alegrias, não só alegrias, né? Mas a diferença da Johanna que estava na Joiola e da Johanna que está na Sandy Blue é uma profissional mais madura, ainda com muita coisa para aprender, muita gente, muita mesmo, mas muito mais madura, tendo muito mais consciência, muito mais pé no chão, sabendo dosar mais essa euforia empreendedora que eu tenho, que é muito natural de mim, com uma certa prudência, que aí já vem mais da minha irmã, mas que eu estou sabendo absorver o timing das coisas. Às vezes você está com uma coisa incrível na mão, mas se você faz isso antecipadamente, está tão errado quanto se você fizesse atrasado, entende? Tá fora de tempo do mesmo jeito, né? O que está atrasado e o que está muito antecipado também. Então, saber raciocinar o tempo certo das coisas, né? E respeitar o processo também, né? E uma coisa que eu carrego muito para a minha vida é que empresa, para mim, é uma família profissional, né? A gente tem que ter muita clareza das metas, tem que ter muita clareza dos objetivos, mas que ali a gente está usando uma coisa que não tem como recuperar, que é tempo de vida. Então, eu gosto muito de tratar as pessoas muito bem, de ser bem tratada, eu sinto que eu tenho um ambiente de amor lá dentro. Eu chego, a gente se abraça. Às vezes eu estou dengando as meninas, elas estão me dengando, e daqui a pouco a gente levanta, bora vender, bora realizar, bora, sabe? Mas eu não deixo que fique uma coisa seca, sabe? Uma coisa sem amor, uma coisa só por dinheiro. Jamais. Johanna, tu tá vivendo o teu melhor momento? Eu acho que eu tô, sabe por quê? E nem é um momento só de alegrias, não, sabe? Mas eu tô... Tá sendo tão rico, meu Deus do céu. Acho que eu tô tirando... Sabe a sensação de você tá tirando a pele? E dói muito, porque você fica em carne viva, mas depois vem uma pelezinha nova e você nunca mais vai ser o mesmo. E aí eu agradeço muito a Deus isso.
Olha, eu já me encontrei contigo em algumas etapas, assim, sabe? Eu sou muito ligado eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então eu guardo fotografia, sabe? A percepção que eu tenho é que você tá no seu momento mais, apesar dos desafios, e isso faz parte, tá? Sim. Né? A gente tava falando de essência, né? Parece que é como se tu estivesse vivendo isso ao extremo, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho essa leitura de ti. Eu acho que assim, eu acho que quando você tá tão em paz, mas tão em paz, eu acho que qualquer ferida que tá por fora, você consegue resistir e esperar aquela sária, assim, pronto, vai passar, mas tá tudo bem aqui dentro, entendeu? Você tá tão em paz que você não liga nem para os julgamentos, né? Você conseguir ficar em silêncio frente a julgamentos é algo tão grande, é algo, que acho que quando a gente realmente fica adulto, é quando você consegue ficar em silêncio frente a julgamentos, frente a questionamentos, sabe? Porque a palavra e o poder da retórica é uma coisa que você tendo a oportunidade de usar, ela pode te colocar num pedestal. Mas o silêncio é que é dos grandes, né? Exatamente. Não é todo mundo sabe calar, não. Tem uma coisa Tu tá olhando pra onde tem dificuldade, viu, de se manter em silêncio. Eu faço um exercício gigantesco pra isso, porque assim, até administrar isso é um processo, sabe? A nossa mente, ela não para, né, cara? Total. Né? Total. Então, assim, a gente tem nossas inquietações muito grandes, né? Então, domar esse processo mental, ele é fundamental para que você tenha essa paz que o William tá falando no processo, né? Tem uma frase do processo que tu fala muito que eu gosto, cara. Cara, assim, eu acho que é uma coisa uma visão que traz muita paz, entendeu? É você entender que o processo, ele faz parte da promessa. Pronto, quando você entende isso, eu acho que tudo fica mais... Uma coisa tipo assim, linda. fica mais tranquilo, entendeu? Tipo, beleza, tá acontecendo tudo, cara. O processo faz parte da promessa, entendeu? Então, segura, vai na paz que vai dar tudo certo. E as coisas acontecem da forma como tem que acontecer, né? Então, eu acho que eu acredito muito nisso. Se tem uma coisa que eu invejo, o Flow Podcast e o Inteligência... Como é o nome do podcast lá do Vilela, hein? É Inteligência Artificial... Não, Inteligência Limitada, cara, é porque lá não tem limite de horário, né? A coisa ela vai até dizer EPA, né? Aqui a gente promete entregar uma hora, eu já falei. Alô, esquece isso, tá, cara? Uma hora eu não entrego, não. Mas a gente tem, né? Chega uma hora que a gente tem que concluir nosso episódio. A gente tá aqui na nossa reta final, né? São as nossas últimas perguntas. Mas com certeza um episódio que eu vou guardar com muito carinho. Por isso eu te agradeço por você estar até aqui, né? Compartilha aqui, bota aqui embaixo qual foram os insights que você está tendo desse episódio, né? Vai lá também, depois eu vou divulgar aqui o Insta das marcas, da marca, na verdade, da Johanna e dela também, para que você possa lá demonstrar também teu carinho por esse episódio, tá? Mas uma coisa é fato, e agora a pergunta é para você, antes da gente finalizar, né? Aqui é o jogo da verdade. Deu pra entender. A Johanna falou ali de tríade, né? Que tem a ver ali no tempo dela da joiola, da sociedade. Hoje ela continua sócia da irmã dela, que se mantém nesse novo projeto, né, Johanna? E quando a gente fala de tríade, William, eu lembro muito de como a gente formatou, né, o nosso projeto, né? E a gente entendeu com o tempo que existia realmente uma tríade, né? Ligada à meta, que tem a ver com o planejamento, a parte de criação, que sim é onde entra o produto, é onde entra o brand, é onde você começa a fazer o trabalho de marketing, que a gente falou aqui um pouquinho, até na própria trajetória da Johanna, aquela fase de agência ali do marketing digital, no comecinho ali, com o Érico Rocha. Então sim, esse pilar é um pilar muito importante. E tem uma terceira perna, né? Um terceiro pilar dessa tríade, que é a parte de vendas. Tudo que é feito, desde o planejamento, é para que no final seja venda. A venda numa marca de moda é o like, é o compartilhar, é o que faz sentido. Você constrói tudo isso, não tem pouco para isso, é um negócio que não faz sentido. É por isso que muita marca aí tem se perdendo no mercado. E quando você tem essa tríade, esse fluxo correto, da forma correta, isso gera o lucro e faz com que as marcas entrem no que eu chamo de jogo do poder-poder. Tô te falando tudo isso porque existiu um compilado dessa mesa aqui, desses 60 episódios, esses 20 anos de mercado aqui da gente. A gente conseguiu construir isso em 6 horas de conteúdo. São 11 aulas onde a gente consegue, na prática, te tirar do zero, se você ainda não tem marca, ou se você tem uma marca, você pode sim ali, certo? Ou não está tendo os resultados que você gostaria, se plugar esse ecossistema, usar as ferramentas, são 8 ferramentas, são 8 a 10 ferramentas, né, Will? Práticas, cara. Segundo o Brandão, aí está o diamante. Aí está o diamante, né?
para que você possa aplicar na sua marca e levar a sua marca para outro nível, né? Transformar a sua marca, como eu gosto de falar, numa marca que performa. Cara, isso aqui é uma contribuição pra gente, é a forma que a gente tem, tá aqui o QR Code. Se você tá aqui no computador, tá aqui o QR Code na tela. Se você tá no seu celular, no seu smartphone, tá aqui o link na descrição, tá? Esse preço aí é só para o seguinte, tá? É só para você não ter de graça, porque conteúdo na internet tem de graça. A gente fez uma curadoria, aí é com você. Esse aqui é só um primeiro passo para que se deguste desse universo que a gente tá falando aqui de mais de 20 anos de vivência. Então, vocês conhecem a gente, chegar até agora, eu deixo pro final por causa disso, né, William? Só fica pro final, cara, aquelas pessoas que realmente estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Tá na tua mão, QR Code na tela. Vai ser muito massa poder te encontrar ao longo dessa jornada. Reta final, né, William? Muitas coisas mudaram aqui no podcast, inclusive o nome que é Flow, né? Mas a pergunta final... Eu acho que a pergunta eu vou fazer igual como o Paulinho teve aqui e ressignificou, entendeu? Trocou a palavra que a gente usava antes ele fez um jogo de palavras, tá? Mas antes dessa pergunta final, eu queria perguntar assim, essa seria a minha última pergunta para Johanna, né? Que dica você daria para aquela Johanna de 10 ou 20 anos atrás lá? Que poderia ter tudo para entrar no ramo de movelaria e você entrou agora, que você botou seu pé na moda e fez história. O que é que você poderia ali fazer diferente? Ou que conselho você daria para você mesmo lá atrás? Eu diria, vá em frente, garota, que você tem um plano grandioso e você só vai entender no final. É mesmo, cara. Isso é bom demais, ó, cara. Isso é bom demais, né? É bom demais quando você olha pra trás e você fala, eu faria tudo de novo. Porque, é como você falou, né? Essas camadas que vão, essas trocas de pele, essas camadas que vão, faz parte do processo, né? A promessa está no processo, né? Que você falou, né? O processo faz parte da promessa. O processo faz parte da promessa. E é exatamente isso, cara. A gente tem que valorizar. Eu digo assim, né? A gente é forjado nesses desafios, tá? Eu acho que quando a pessoa chega nesse nível de consciência de que, cara, é isso mesmo, entendeu? Eu acho que é quando você atinge o ápice da sua identidade. É isso aí. Né? Porque a essência, ela molda a identidade da pessoa, né? Eu acho que quando você chega nessa conclusão que você acabou de falar, tá? E eu vou guardar essa fala sua, é quando você sabe muito bem quem é você. E hoje, essa geração que a gente está vivendo hoje é uma geração que tem crise de identidade. Porque justamente não mergulha em si, né? É tão triste, né? Isso eu passei uma fase da minha vida me escondendo muito atrás de pessoas. Agora, sabe o que é o pior disso? Sem perceber. Era ponto cego para mim. Era ponto cego. Eu não via que eu estava fazendo aquilo, porque eu achava que era normal, que era natural, né? E é muito perigoso isso também, né? É muito importante a gente valorizar o outro, mas também se dar valor. Claro. Né? E assim, tem um ponto nesse contexto que é o seguinte, né? Toda vida que eu acho que a gente se esconde muito, primeiro que Deus fez a gente para que a gente pudesse brilhar e se colocar no mundo, né? E se tem uma missão, se tem uma promessa, a gente precisa estar à frente dessa missão. E às vezes quando a gente acaba se colocando atrás, e eu falo isso por experiência própria também, porque eu sou um cara muito... né, de estar por trás e tudo. De bastidor, né, Will? De bastidor e tudo, exatamente, entendeu? Então, assim, às vezes eu me pergunto muito será que eu estou honrando Deus estando de trás de alguém, entendeu? Por trás de alguém, sendo que ele fez a gente para que a gente, de fato, se colocasse à frente do processo, da missão, né, do propósito, entendeu? E eu acho que quando a gente toma essa frente, a gente, de fato, está dando um sinal de que, cara, eu estou em paz, eu estou na minha real identidade. E pode acontecer o que aconteça, o passo que tem que dar sou eu, né? E aí você vê como as coisas começam a acontecer. Porque tem gente que precisa da minha mensagem, tem gente que precisa da mensagem do Vini, tem gente que precisa da sua mensagem. Então a gente precisa colocar a mensagem, a gente precisa falar, entendeu? E eu acho que isso faz muito parte da forma como a gente olha para as coisas e a gente entende o nosso papel aqui, nessa vida, né? Sim. Um processo meu recente, né? Desde o que a gente está conversando aqui agora, se fala muito de propósito, né? Só que, na verdade, e aí vai de quem crê, né? Não é o meu propósito. É viver o propósito dele, né? Exatamente. Então, na hora que você entende que a gente tem que viver o propósito dele, já está posto. E se você coloca no papel de filho, realmente, né? De servo. Porque é isso, né, galera?
a mágica acontece. Exatamente. Né? Eu gostei muito do que você falou, porque eu sinto que eu tô nesse processo de aceitar. A gente tem que se aceitar, sabe? Uhum. Eu sinto que eu tô nesse processo de aceitar algumas coisas, sabe, ô Johanna? E eu Fica acho, brigando com a gente mesmo, né? é isso mesmo, né? Assim, porque... Mas assim, eu acho que quando a gente... Mas porque quando você tá à noite, sozinho lá na cama, você tá olhando, é aquilo que é a sua verdade. Você, quando se pega perdido e tá fazendo exato... Cara, eu já tô com isso aqui de novo, então é aquilo. E no fim, né, você falou da noite, né? No final do dia é você com você mesmo. Então, se você não se suportar, meu amigo, se você não se aceitar, se não se suportar, quem é que vai te suportar, né? Cara, e a Johanna falou sobre algo que eu vejo Foi massa cara, o episódio de hoje, gostei. Eu vejo mais pra mim, eu saber que Muito isso, bom. como é que seria isso, entendeu? E tem outra coisa que eu acredito que é na ordem das coisas, né? Que a gente fala muito aqui. Que é Deus, família, amigo e trabalho, entendeu? Não inverta essa ordem, cara, você vai dar problema. Entendeu? Se você quiser viver em paz e na sua tranquilidade e ter a vida plena, cara, é seguir. É Deus, família, amigo e trabalho, entendeu? A aceitação é a parte daí. É primeiro aceitar essa sequência, né? Bora fechar, Will? Bora. Cuida. Vamos pra pergunta. Bora. Johanna, a gente tem uma pergunta que... O nome do Podcast, do podcast mudou, mas a pergunta continua a mesma, né? Só que hoje eu vou fazer diferente, porque eu acho que o episódio ele pede isso, né? E eu vou usar até um termo que o próprio Paulinho teve aqui e fez ressignificou pra gente, né? E a gente disse que a gente vai escrever um livro. Quando chegar nos 100 episódios, a gente vai escrever um livro com todas essas Ainda respostas. bem que ela veio antes, né? Porque senão ela ia ter que sair só na segunda edição. Por que moda é foda? Na hora que você falou por que moda é foda, me vem logo a questão da psicossociologia da moda. E uma frase que eu amo e que diz o seguinte: ao me transformar, encontrei quem sou. Eu acho que a moda faz isso por nós. Rapaz. E eu fico arrepiada se você realmente entender essa frase. Ao me transformar, encontrei quem sou. Ela meteu umas 4 aqui no episódio, pelo menos desse nível aí, viu? Né? Porque às vezes as pessoas acham que moda é feita pra gente se rotular de algo que a gente não é, para pertencer a algum lugar. Isso existe? Existe. Mas muitas vezes, ao vestir algo, ao mudar uma estética em você, algo acontece. Algo acontece. De repente, ajudar até você encontrar o seu caminho, sua verdade, É tão doido isso, né? Tem roupa que a gente veste e você passa o dia mal, você quer tirar, você quer chegar em casa e quer tirar. Como é que não existe a psicossociologia da moda, gente? Claro que existe. Né? E tem coisa que você bota, você fica leve, você fica bem. Mas num âmbito ainda muito maior, é quando mexe com algo até dentro de você que está preso, né? E que numa mexida estética você se aceita, você se assume, você se respeita, você se pertence. Se encontra, né? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Jovens, chegamos ao fim, né? Conta a minha vontade, diga-se de passagem, mas muito feliz por ter chegado até aqui, por você ter aceitado nosso convite, né? Ter participado desse nosso momento, né? Inclusive até momento de vida mesmo, né? Assim, eu acho que muita coisa que você falou aqui, eu me vejo iniciando esse processo, entende? E eu acho que o fato de estar na pista já diz muita coisa, né? O fato de ter iniciado o processo já é muita coisa, né? Fazer aceitação. Depois, se tu quiser me ajuda, né? Humildemente falando, mas eu vejo tanto teu caminho, viu? É? Se quiser, eu te ajudo a te dizer. Eu trouxe ela até aqui, eu já achei incrível ela estar aqui, né? Nós vamos conversar. Só não sei quanto tempo, porque para poder tirar a agenda dela, viu, jovens? Foi um desafio e tanto, né? Mãe do Levi, do Luca, da Luísa. Só uma curiosidade, né? Por que Levi? Levi Strauss, do jeans. Amiga, quem quiser encontrar, né? Quais são os seus arrobas, né? Da sua marca, dos seus projetos e o seu, né? Que eu achei muito bacana as pessoas te conhecerem um pouco melhor também, a extensão aqui desse nosso papo, né? O da Sandy Blue é @SandyBlueOficial. O meu é @Johanna Aguiar. Eu não sigo a tendência do algoritmo, porque
no meu particular, não me interessa de verdade a quantidade, sim a qualidade. Então, com toda certeza. Quem está lá, assim, divido poesia, que eu adoro, vivências do dia a dia. Passo muitos dias sem postar, mas quando posto é tudo muito de verdade, muito visceral. É isso aí. Não é sobre quantos, é sobre quem, né? Quem está por trás ali da tela, né? É muito sobre isso. Tanto é que tem muitas pessoas que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores, e as pessoas que, de fato, poderiam estar fazendo a diferença na vida dela, não estão do outro lado da tela. Uhum. Quem é grande nesse nível, nessa bagaça aqui, você vai escutar isso, né? Então é sobre quem, né? E sobre os seus porquês também. E Will, quem quiser achar, jovem, você que agora está começando a postar mais, né? Eu estou conseguindo fazer que você interage um pouco mais com a galera, é importante, pô. Tem que ser. Eu sou o falador, beleza, tá fechado. Eu topei esse desafio aí, né? De estar aqui interagindo mais com a turma. Mas você tem um lado do brand, cara, que você tem um olhar incrível sobre as coisas que as pessoas precisam conhecer um pouco mais. Ele, quando faz as postagens lá das marcas, eu fico assim, meu irmão, quantas horas ou dias, sei lá, o William passou pra poder criar esse post aqui. E às vezes é uma coisa genuína tua, autêntica, que você precisa botar mais pra fora, jovem. Mas enfim, qual é o Obrigado, arroba? cara. @William Marques, tá lá. Como o Vini falou, né? Tô postando mais, tá lá minha rotina, meu dia a dia, um pouco das marcas. E quiser ver um pouco de tudo isso, vai lá no @William Marques. Procuro sempre colocar coisas que Venda também a Dogville agora que você tá fazendo o projeto. cara, @Dogville Jeans. Já anunciou aqui nesse episódio? @Dogville Jeans, sigam lá, tá? Conheçam. E façam parte dessa construção também junto com a gente, tá? A gente tá lá nas redes sociais, ouvindo muito todo mundo que tá lá. E sigam, acompanhem esse novo momento e espero que vocês gostem. Olha aí, cara, tá falando aqui, mas eu vou terminar o episódio abraçado contigo, tá, cara? Beleza, cara. E este jogo que eu vou falar, já eu digo qual é o meu arroba, tá? Mas não deixem de seguir, compartilhem, tá? Se você chegou até aqui, curta o episódio que é bom pra gente também, tá? Então, ó, @Modeflow no Instagram, Spotify, TikTok e YouTube. E se fez sentido, compartilha também, tá? É de graça, né, Will? Eu tenho certeza que quando você compartilha aí, ó, a sua marca também está sendo compartilhada, a sua história também vai ser compartilhada, né? E o universo ele devolve. É assim que eu tenho entendido também, né, Will? Tá? E esse jovem que vos fala aqui, @ViniSouzaBR, a gente tem lá colocado também alguns conteúdos agora, falando um pouquinho, né, William? Levando até o humor também, que faz parte do meu DNA, né, cara? Da minha identidade, a sua essência. Qual é o meu arquétipo, hein, Will? Cara, eu sou bobo da corte, cara? Não, tu tem um pouco disso, mas eu acho que tu é mais o rebelde. Rebelde, é? Rebelde ou bobo da corte, cara? Rebelde. É que tu é um cara meio transgressor, tu faz questão de estar sempre olhando pra frente e vivenciando as barreiras. Eu tava falando aqui tão bonitinho, cara, que as frases de efeito no final do episódio, ele vai e mete essa, né? Mas e corajoso, se posiciona, acho o máximo. Quando você for entender os arquétipos lá, você vai entender que isso aqui, esses nomes eles têm algumas representatividades, mas não existe nem arquétipo melhor, né, William? Não, tem não. Arquétipos são só representações. Exatamente. Pra ajudar a gente a se entender melhor, né? Exatamente. Show? E a mais importante de tudo tem que ser, seja a sua essência, seja a sua identidade, seja original e seja fiel a quem você é. Conteúdo, a regra dos 3 segundos, eu tô sofrendo com isso, cara. Mas vai dar certo, tá? Vai lá, @ViniSouzaBR, muito conteúdo bacana, trazendo um pouquinho de notícia de mercado e a técnica para que você possa aí desplugar, aí, né, desbloquear e transformar sua marca numa marca que performa, beleza? E sigam, eu sou muito, muito encantada e orgulhosa, viu, Vini, de você. Venho acompanhando sua família desde Santana Têxtil, né? Então, assim, quando eu vi você fazendo esse trabalho, fiquei com meu coração cheio de alegria. Já virei sua fã e tenho um orgulho muito grande de você estar fazendo isso. Acho necessário. Acho que tem muito a ver com o seu caminho. Nós precisamos disso. Então, já te agradeço, porque eu estou bebendo muito dessa água do seu desaguar. Estou bebendo mesmo. Não é porque eu estou aqui na sua frente. Até já tinha colocado no seu Instagram. E o Will, você nessa sua calmaria fala muito, viu? Então, também estou muito cheia de você, de coisas boas que eu vou carregar para a vida. Amei ter vindo aqui. Muito obrigada. Amiga, se eu abrir aqui dizendo que muito da construção passou pelo que as nossas conexões, que são pequenos encontros, mas que são relevantes, tem algumas, você sabe como é que funciona, né? Algumas pessoas têm esse poder sobre a gente, né? E você, com certeza, tem esse papelzinho, tem essa contribuição na nossa trajetória. Imagina a gente estar ouvindo isso de você, de verdade. Eu não tenho besteira em ser grato pelas pessoas, em
enaltecer e elogiar, não, tá? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Então, muito legal estar ouvindo isso de você. Mas, jovem, ó, tá? Só vai lá, os nossos arrobas estão aqui, sigam, tá? sigam, eu sigo. E gratidão demais por assistir até aqui. Até o próximo episódio. Tamo junto. Pra cima.